Isaías 26. Quando Deus está no controle, você pode descansar em paz. Isaías 26 revela uma verdade que confronta profundamente a forma como o ser humano busca descanso. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Essa declaração não fala de um estado emocional passageiro, mas de uma paz que se estabelece como fundamento da vida quando Deus ocupa o lugar de governo. Existe uma diferença clara entre alívio e paz. O alívio depende das circunstâncias mudarem. A paz bíblica permanece mesmo quando elas não mudam. É por isso que Isaías não aponta para um cenário ideal, mas para uma posição interior. A paz não nasce quando tudo se resolve, mas quando o coração reconhece quem está no controle. O ser humano se cansa porque tenta sustentar o que não foi criado para carregar. A mente se sobrecarrega tentando prever o amanhã, controlar resultados e evitar dores futuras. Mas Isaías revela que o descanso verdadeiro começa quando essa tentativa silenciosa de controle é abandonada. Não é desistência, é rendição consciente. Salmos ecoa essa mesma verdade ao dizer: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não há menção de ausência de problemas, há a certeza de uma presença que governa acima deles. Essa é a raiz do descanso, não a segurança externa, mas a confiança interna. A tradição hebraica entende essa paz como shalom, um estado de inteireza. Não é apenas calma emocional, mas alinhamento entre mente, coração e fé. Quando Deus governa, a alma deixa de viver em estado de alerta constante. O coração não precisa mais vigiar tudo, porque reconhece que não está sozinho. Quantas inquietações surgem apenas porque o coração ainda tenta ocupar um lugar que não lhe pertence? Isaías 26 não oferece uma técnica para acalmar a mente, mas uma revelação para reposicionar a fé. Quando Deus governa, o coração pode repousar. Quando Deus dirige, a alma não precisa correr. Esse descanso não ignora a realidade, mas a enxerga sob outra autoridade. É possível enfrentar dias difíceis sem perder a paz. Não porque o dia mudou, mas porque o governo mudou. O peso sai dos ombros humanos e retorna às mãos divinas. A paz que Isaías descreve não é conquistada com esforço, mas recebida pela confiança. E quando essa confiança se estabelece, o descanso deixa de ser um desejo distante e se torna uma experiência real, silenciosa e profunda. Por que uma mente firme é a chave para o verdadeiro descanso? Isaías 26 revela que a paz não é fruto do acaso, mas consequência direta de uma mente firmada. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Aqui está um princípio espiritual profundo. O descanso não começa fora, começa dentro. Mais especificamente, começa na mente. A mente humana é o principal campo de batalha. É nela que o medo se instala, que a ansiedade se multiplica e que o cansaço emocional ganha força. Quando a mente está solta, sem direção, qualquer notícia, lembrança ou possibilidade futura se transforma em peso. Mas quando ela se firma, algo muda. O coração desacelera. A alma encontra estabilidade. Firmar a mente não significa negar pensamentos difíceis, mas escolher onde repousar o foco. Provérbios nos ensina: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que ocupa a mente molda a forma de viver. Por isso, Isaías conecta paz com confiança. A mente firme é a mente que decidiu confiar, mesmo sem controlar tudo. Salmos confirma essa verdade ao declarar: o coração está firme confiando no Senhor. Não é um coração sem desafios, mas um coração decidido. Ele não reage a tudo. Ele não se deixa arrastar por cada pensamento. Ele permanece.
No cotidiano, isso se manifesta de forma simples, porém poderosa. A mente firme aprende a não responder imediatamente ao medo, aprende a silenciar a urgência, aprende a esperar. Esse descanso mental não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus governa acima deles. A tradição hebraica entende que a mente alinhada a Deus encontra equilíbrio mesmo em tempos instáveis. É por isso que a paz descrita por Isaías é chamada de perfeita. Não porque a vida seja perfeita, mas porque a mente encontrou um ponto de apoio que não se move. Quando a mente não está firme, o corpo se cansa, a fé oscila e a esperança enfraquece. Mas quando ela se ancora em Deus, algo profundo acontece. O descanso deixa de ser um intervalo e passa a ser um estado interior. Isaías nos mostra que a paz não é algo que se busca fora, mas algo que se guarda dentro. E essa guarda começa quando a mente escolhe confiar, mesmo quando não entende tudo. É nesse lugar que o descanso permanece. Porque confiar em Deus exige abrir mão do controle. Confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele existe, mas aceitar que Ele governa. Isaías 26 trata de um ponto delicado do coração humano. Enquanto tentamos controlar cada detalhe da vida, o descanso se torna impossível. A inquietação nasce justamente dessa tentativa silenciosa de assumir um lugar que não nos pertence. O controle excessivo quase sempre nasce do medo. Medo de perder, de errar, de sofrer novamente. Por isso, a alma se mantém em alerta constante, como se estivesse sempre se preparando para o pior. Mas a palavra revela que a confiança verdadeira não convive com essa vigilância exaustiva. Confiar é soltar, é reconhecer limites, é permitir que Deus seja Deus. Provérbios nos lembra que o coração humano traça caminhos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Essa verdade não nos paralisa, pelo contrário, nos liberta. Quando entendemos que não somos responsáveis por sustentar o futuro, o peso começa a cair. A vida deixa de ser um campo de tensão permanente e passa a ser um caminho percorrido com fé. Na tradição hebraica, confiar não significa passividade, mas alinhamento. A pessoa continua caminhando, decidindo e agindo, porém sem carregar a ansiedade do resultado. Há uma diferença profunda entre responsabilidade e controle. A responsabilidade é saudável. O controle absoluto é desgastante. Isaías 26 nos convida a abandonar o segundo para preservar o primeiro. Quantas vezes o coração se esgota, não por causa da situação em si, mas pela tentativa constante de prever, evitar ou consertar tudo. Quando Deus está no controle, o coração não precisa mais viver em estado de urgência. Ele aprende a esperar, aprende a respirar, aprende a descansar. Confiar é aceitar que nem tudo será explicado de imediato, é caminhar mesmo sem todas as respostas. É descansar sabendo que o governo não está em mãos humanas, mas em mãos eternas. E quando essa entrega acontece, algo se reorganiza por dentro. O medo perde força, a pressa diminui, a alma encontra espaço para a paz. Isaías nos ensina que o descanso verdadeiro começa quando o controle termina. Quando Deus assume o governo, o coração finalmente encontra liberdade para repousar. Como Deus se torna a rocha que sustenta quando tudo parece instável. Isaías 26 apresenta Deus como rocha eterna e essa imagem carrega um peso espiritual profundo. A rocha não é escolhida por ser confortável, mas por ser firme. Ela não muda com o clima, não se desloca com o tempo e não cede à pressão. Quando tudo ao redor oscila, a rocha permanece. É exatamente assim que o profeta descreve o governo de Deus sobre aqueles que confiam nele. A instabilidade da vida não é exceção, é regra. Pessoas mudam, cenários se transformam, promessas humanas falham.
Quando o coração constrói sua segurança sobre aquilo que é instável, a ansiedade se torna inevitável. Mas Isaías revela um ponto de apoio que não se move. Confiar no Senhor é escolher firmar a vida em algo que não se abala. Salmos confirma essa verdade ao declarar que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente mesmo nos dias de angústia. Isso significa que a presença divina não depende de fases boas. Ela se manifesta com ainda mais força nos momentos de instabilidade. A rocha não remove a tempestade, mas impede que ela leve tudo embora. Na prática, isso muda completamente a forma como se atravessam os dias difíceis. Quem está firmado na rocha não precisa fingir força, nem negar a dor. Ele apenas não desmorona. Há uma diferença entre sentir o impacto e perder a estrutura. A rocha sustenta exatamente nesse ponto. A tradição hebraica entende que a confiança em Deus cria estabilidade interior, mesmo quando o exterior está em colapso. O coração não entra em desespero, porque sabe onde está apoiado. Ele pode até se entristecer, mas não se perde. Pode até chorar, mas não se quebra. Quantas quedas emocionais acontecem não por causa do problema em si, mas porque o apoio era frágil. Isaías 26 nos convida a revisar onde estamos firmados. Quando Deus é a rocha, o descanso não depende de garantias humanas. Ele nasce da certeza de que, mesmo se tudo mudar, há algo que permanece. É nesse lugar que a alma encontra segurança. Não porque controla o caminho, mas porque confia em quem sustenta o chão. Quando Deus se torna a rocha, a instabilidade perde o poder de dominar o coração. Porque a ansiedade revela que o coração saiu do lugar de descanso. Isaías 26 nos mostra que a paz perfeita não é apenas uma promessa futura, mas um sinal presente de alinhamento. Quando a ansiedade domina, ela não surge como um castigo, mas como um alerta silencioso. Algo está sendo carregado por quem não deveria carregar. A alma se cansa quando tenta sustentar aquilo que pertence ao governo de Deus. A ansiedade nasce quando o coração se projeta para o amanhã sem a certeza da presença divina. É o esforço de prever, controlar e garantir resultados antes do tempo. Provérbios afirma que a ansiedade abate o coração do homem, porque ela drena forças, rouba clareza e fragmenta a fé. Não resolve o problema, apenas antecipa a dor. Isaías 26 aponta para outra lógica. A mente firmada em Deus não vive refém do futuro. Ela aprende a habitar o presente com confiança. O descanso não vem porque tudo está resolvido, mas porque o coração sabe que não está sozinho no processo. A tradição hebraica ensina que a inquietação excessiva é sinal de desalinhamento interior. Não é falta de fé, mas excesso de carga. Quando o coração tenta assumir responsabilidades que não lhe cabem, o peso se manifesta em forma de ansiedade. O corpo sente, a mente acelera, a alma se esgota. No cotidiano, isso se revela de maneira simples. O medo do que pode acontecer amanhã rouba a paz de hoje. Pensamentos repetitivos consomem energia que poderia ser usada para viver com presença. Mas quando o coração retorna ao lugar de confiança, algo muda. A respiração se acalma, a pressa diminui, o silêncio volta a ser possível. Isaías não ensina a lutar contra a ansiedade com força humana, mas a reposicionar a confiança. Quando Deus reassume o centro, a ansiedade perde autoridade. Ela deixa de governar porque não encontra mais espaço para se instalar. O descanso verdadeiro começa quando o coração retorna ao seu lugar correto. Não no controle, não na antecipação, não no medo, mas na confiança. E quando isso acontece, a paz deixa de ser interrompida e passa a habitar de forma constante. Como o descanso se torna um ato profundo de fé. Em Isaías 26, há uma compreensão que confronta a lógica humana. Descansar
Não é sinal de fraqueza, mas de fé madura. O coração só consegue repousar quando reconhece que Deus governa de forma absoluta. Enquanto a alma acredita que precisa vigiar tudo, o descanso parece irresponsável. Mas quando a fé se aprofunda, o descanso se torna natural. Descansar em Deus não significa cruzar os braços diante da vida, mas soltar a tensão interior. É continuar caminhando sem carregar o peso da urgência. Salmos declara: descansa no Senhor e espera nele. Essa espera não é vazia, ela é cheia de confiança. É a certeza de que o tempo divino trabalha mesmo quando não vemos movimento. A fé que descansa entende que nem toda resposta vem imediatamente. Ela aceita o silêncio sem desespero. Aprende a permanecer sem exigir sinais constantes. Esse tipo de fé não vive de picos emocionais, mas de convicção silenciosa. Ela sabe que Deus não se atrasa e não falha. Na tradição hebraica, o descanso sempre esteve ligado à confiança. O próprio Shabat é uma declaração espiritual. O homem para porque reconhece que o mundo continua sendo sustentado por Deus. Não é a força humana que mantém tudo em ordem. É o Criador. Descansar, portanto, é afirmar com atitudes aquilo que se crê com o coração. Quantas vezes o esgotamento não vem da situação, mas da incapacidade de parar interiormente? O corpo até desacelera, mas a mente continua correndo. Isaías 26 aponta para um descanso mais profundo, aquele que começa dentro. Um descanso que não depende de pausa externa, mas de entrega interna. Quando o coração aprende a descansar, a fé amadurece. A ansiedade perde espaço, a pressa diminui, a alma se torna estável. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus está presente e governa. Descansar nesse sentido é um dos atos mais profundos de confiança. É dizer, sem palavras, que Deus é suficiente. E quando essa verdade se estabelece, o coração encontra paz, não apenas em momentos bons, mas em qualquer estação da vida. Porque o futuro não assusta quem confia no governo de Deus. Isaías 26 revela que o medo do amanhã perde força quando o coração compreende quem governa o tempo. A inquietação com o futuro nasce da sensação de abandono, da ideia de que será preciso enfrentar o que vem sozinho. Mas quando a confiança se estabelece, o amanhã deixa de ser ameaça e passa a ser território de esperança. O ser humano teme o futuro porque ele é desconhecido. A mente tenta preencher esse vazio com cenários, quase sempre negativos. Provérbios nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiarmos apenas no próprio entendimento. Essa orientação não elimina o futuro, mas redefine a forma de caminhar até ele. Quem confia em Deus não vive paralisado pelo que pode acontecer. Ele vive atento ao presente, sabendo que Deus já está à frente do caminho. A fé transforma o futuro em continuação da promessa, não em interrupção da paz. O amanhã não é um peso antecipado, mas um espaço onde a fidelidade de Deus continuará se manifestando. A tradição hebraica entende o tempo como algo que pertence ao Criador. O homem caminha dentro dele, mas não o controla. Quando essa verdade é aceita, a ansiedade diminui. O coração aprende a viver um dia de cada vez, sem carregar dias que ainda não chegaram. Na prática, isso muda decisões, emoções e expectativas. O medo deixa de conduzir escolhas. A pressa perde autoridade. O coração não precisa mais correr para garantir tudo agora. Ele confia que o mesmo Deus que sustenta hoje também sustentará amanhã. Isaías 26 nos ensina que a paz perfeita não depende de conhecer o futuro, mas de conhecer quem governa o futuro. Quando essa certeza se estabelece, o coração encontra liberdade para viver com leveza, mesmo sem todas as respostas. O futuro pode ser desconhecido, mas nunca estará fora do alcance de Deus.
E quem confia nisso caminha com serenidade, sabendo que não será surpreendido pela ausência, mas acolhido pela fidelidade divina. Como a paz se torna uma proteção silenciosa da alma. Isaías 26 nos revela que a paz não é apenas um sentimento agradável, mas uma forma de proteção espiritual. Quando Deus governa o coração, a paz passa a funcionar como um escudo invisível. Ela não impede que desafios surjam, mas impede que eles dominem o interior. É uma guarda silenciosa que preserva a fé, a clareza e a esperança. A alma que não descansa fica vulnerável. Pensamentos confusos entram com facilidade, o medo ganha espaço, a fé oscila, mas quando a paz se estabelece, há uma firmeza que não depende do cenário. Salmos declara que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. A paz transforma o interior em território firme, mesmo quando o exterior está instável. Essa proteção não faz barulho, ela não precisa se anunciar, ela apenas se mantém. A pessoa em paz não reage a tudo, não se desorganiza a cada notícia, não se perde em cada pressão. Há uma sobriedade interior que nasce da confiança. O coração aprende a discernir o que merece atenção e o que deve ser entregue a Deus. Na tradição hebraica, a paz é entendida como algo que guarda os limites da alma. Ela impede invasões desnecessárias. Nem toda preocupação entra, nem todo medo encontra abrigo. A paz filtra, ela protege o espaço interior para que a fé permaneça íntegra. Na vida cotidiana, isso se manifesta de forma prática. Situações difíceis continuam existindo, mas não roubam a estrutura emocional. Há tristeza, mas não desespero. Há incerteza, mas não colapso. A paz atua como sustentação contínua, não como fuga da realidade. Isaías 26 nos mostra que essa paz não vem da força humana, mas da confiança constante. É Deus quem guarda, é Deus quem sustenta, e quando Ele governa, a alma encontra abrigo, mesmo em meio à tempestade. A paz que vem de Deus não apenas acalma, ela protege, e quem aprende a viver sob essa proteção, caminha com segurança interior, sabendo que nada pode roubar aquilo que Deus decidiu guardar. Porque descansar em Deus redefine a forma de atravessar a vida. Muitas vezes precisamos de uma mudança profunda de perspectiva. Descansar em Deus não altera apenas o estado interior, mas transforma a maneira como a vida é atravessada. Os mesmos caminhos continuam existindo, as mesmas lutas podem aparecer, mas o coração já não caminha do mesmo jeito. Há menos peso, menos urgência, menos medo. Quando o coração não descansa, cada etapa se torna um fardo. O passado pesa, o presente cansa e o futuro assusta. Mas quando Deus governa, o descanso reorganiza o tempo interior. O passado deixa de aprisionar, o presente ganha significado e o futuro perde o tom de ameaça. Salmos nos lembra que o Senhor é quem endireita os caminhos daqueles que confiam nele. Isso não significa ausência de curvas, mas presença de direção. Descansar em Deus redefine prioridades. Nem tudo exige reação imediata. Nem toda luta precisa ser travada. Nem toda resposta precisa ser dada agora. O coração aprende a discernir o que deve ser enfrentado e o que deve ser entregue. Esse discernimento nasce da paz, não da pressa. Na tradição hebraica, viver com confiança em Deus é caminhar com sobriedade. Não é uma vida isenta de desafios, mas uma vida equilibrada. A alma não se desgasta tentando vencer tudo sozinha. Ela aprende a cooperar com o tempo de Deus, com o processo e com o propósito que está sendo construído. Na prática, isso muda a forma de lidar com perdas, esperas e frustrações. O coração não se quebra com facilidade porque não está apoiado em expectativas frágeis. Ele está firmado em algo maior. O descanso não elimina a dor, mas impede que ela se torne destrutiva. Isaías 26 nos mostra que descansar em Deus é aprender a caminhar com leveza,
mesmo em terrenos difíceis. É atravessar a vida sem carregar o peso de ter que controlar tudo. É confiar que cada passo, mesmo os mais lentos, está sendo acompanhado por um Deus que governa. Quando o descanso se torna parte da fé, a vida deixa de ser uma corrida exaustiva e passa a ser uma caminhada segura. Não porque o caminho é simples, mas porque quem guia é fiel. O que muda quando o coração escolhe confiar até o fim? Isaías 26 conduz tudo a uma decisão silenciosa, porém definitiva. Confiar até o fim. Não é uma confiança parcial, condicionada a resultados imediatos, mas uma entrega contínua que se renova a cada dia. Quando o coração faz essa escolha, algo profundo se estabelece. A paz deixa de ser episódica e passa a ser identidade. Confiar até o fim significa permanecer mesmo quando não há respostas claras. É continuar firme quando a sensação humana pede recuo. É aceitar que nem todo processo será confortável, mas todo caminho sob o governo de Deus será seguro. A confiança madura não exige explicações constantes. Ela se sustenta na certeza de quem Deus é. Salmos declara que o Senhor aperfeiçoa aquilo que nos diz respeito. Essa afirmação revela que a história não termina no ponto da dúvida, da dor ou da espera. Há continuidade, há cuidado, há direção, mesmo quando não percebemos. O coração que confia até o fim não se desespera com o meio do caminho, porque sabe que Deus não abandona suas obras. Na tradição hebraica, a confiança plena está ligada à fidelidade diária. Não é um sentimento elevado, mas uma postura interior. É acordar e decidir confiar novamente. É atravessar o dia sem permitir que o medo reassuma o controle. É lembrar, mesmo em silêncio, que Deus continua governando. Na prática, isso gera estabilidade emocional e espiritual. O coração não oscila a cada mudança externa. Ele permanece. Há lágrimas, mas não há desespero. Há espera, mas não há abandono interior. A confiança até o fim transforma o sofrimento em travessia, não em prisão. Isaías 26 nos mostra que a paz perfeita não é o prêmio de quem entende tudo, mas o descanso de quem confia plenamente. Quando o coração escolhe confiar até o fim, ele deixa de lutar contra o tempo, contra o processo e contra Deus. Ele passa a caminhar junto. E nesse lugar, o descanso não precisa mais ser buscado. Ele simplesmente existe. Porque quem confia até o fim, descobre que nunca esteve fora do cuidado divino, apenas aprendendo a reconhecê-lo em cada passo do caminho. Agora, aquiete o coração. Não avance com pressa. Permaneça aqui por um instante, Senhor Deus eterno. Nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes tentamos carregar pesos que nunca nos pertenceram. Tentamos controlar o tempo, prever o amanhã, sustentar caminhos que só Tu podes sustentar. Hoje, com humildade, devolvemos tudo às Tuas mãos. Tu és a nossa rocha eterna. Tu governas acima das circunstâncias, acima do medo, acima da ansiedade. Por isso, escolhemos confiar. Entrega, Senhor, repouso à mente cansada, silêncio ao coração inquieto, estabilidade à alma que foi pressionada por tanto tempo. Que a Tua paz, aquela paz perfeita que Isaías revelou, se estabeleça agora, não como emoção passageira, mas como fundamento interior. Nós abrimos mão do controle, abrimos mão da pressa, abrimos mão do medo do amanhã. E declaramos, com fé madura, Tu estás no controle, Tu sustentas nossos passos, Tu guardas nosso futuro. Mesmo que os caminhos não estejam claros, confiamos. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, descansamos. Mesmo que a espera seja longa, permanecemos firmes. Que a Tua paz guarde nossa mente, que a Tua presença sustente nosso coração, que a nossa fé seja mais forte do que qualquer inquietação. Hoje escolhemos descansar.
Hoje escolhemos confiar até o fim. Hoje afirmamos diante de Ti: nossa vida está segura porque está em Tuas mãos, e seguimos em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque Tu governas. Amém. Se essa oração encontrou o seu coração, permaneça nessa confiança, guarde essa paz, caminhe com essa certeza, porque quando Deus está no controle, o descanso deixa de ser um desejo e se torna um lugar onde a fé habita.